Nós vamos ter uma conversa franca e eu chamo aqui para estar conosco o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Senador, boa tarde, como vai? Boa tarde, Thiago. Senador, você está no olho do furacão dos acontecimentos do Brasil, né? Você pautou a mídia brasileira a semana passada quase que toda, a partir da noite de quarta-feira para quinta. Nós tivemos uma denúncia séria, nós tivemos comentários jocosos, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes. A primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer, senador, é a seguinte: nós temos um fato, né, de um complô, uma reunião de complô do dia 12 de dezembro. Depois nós tivemos a sua conversa com o ministro no dia 14. Passado tudo isso, nós tivemos os atos do 8 de janeiro e só no começo de fevereiro, no dia 1º de fevereiro, nós tivemos aquela live sua depois de uma conversa com um movimento civil, político, de cunho liberal. A entrevista da Veja, ela ocorreu em que momento entre o dia 12 e o dia 1º de fevereiro? Bom, até para dizer o seguinte, o que tem... Todo mundo pergunta assim, o que está fazendo o senador Duval descontrolado, né? Ainda mais eu com carreira longa dentro da SWAT. Mas no dia 8 de janeiro, eu confesso a vocês que dia 8 de janeiro, né, o que aconteceu, mexeu muito comigo. Quando eu cheguei logo imediato, peguei um voo, vim a Brasília, e quando eu presenciei aquilo tudo quebrado, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver pessoalmente, olha, eu confesso que com 51 anos de idade eu pensei que não ia passar por isso. E aquilo me abalou, mas me abalou assim profundamente. Eu não sei nem como explicar. E aí eu comecei a tentar levantar por que aquilo aconteceu, né? E não poderia ser a manifestação da direita, que sempre foi aquela manifestação tranquila, com famílias e tal. Falei, tem alguma coisa errada para isso acontecer, né? Eu vi aqueles quadros, aquele rapaz jogando o relógio no chão, parecia que a gente estava presenciando ali o fim da democracia, né? E as pessoas questionam muito o fato de, mas não está sendo assim, porque o grupo tem gente que é a favor do aborto, tem gente que é a favor de liberação das drogas, e a democracia é isso, é ter a pluralidade, o contraditório, e a gente está passando por um momento, assim, nas redes, de muita radicalidade, né? O que você fala cria uma proporção gigantesca. Foi algo muito horroroso. Assim, quando você se encontrou nessa reunião que você descreve, não havia ideia de que isso poderia acontecer, de que esse plano do Silveira, né, esse complô, ele não estivesse relacionado com a possibilidade de uma quebra dessa? Agora são 14 horas e 37 minutos e nós conversamos com o senador Marcos Duval. Não, eu primeiro te agradeço, gosto demais da Jovem Pan, sempre me deu espaço, vocês são outro nível de emissora. Bom, nada foi dito naquele momento, por isso que eu comecei a investigar, né, e tentar levantar da onde que surgiu o problema, como causou o problema, e aí eu fui chegando e vi que a NTT já estava comunicando no dia 2 a movimentação de ônibus sendo alugados, aí a BIM entrou no circuito e começou a pautar dia após dia, que era uma manifestação com o objetivo de destruir os três poderes, e aí juntou com o grupo que estava lá acampado, que fez aquela depredação e aquela tentativa de explodir o caminhão. E aí você vê as coisas acontecendo e as autoridades que deveriam falar, não, cessou, chegou daqui, acabou, vamos tomar providência para que não haja esse fato. E aí quando eu descobri que houve uma prevaricação, deixar acontecer, aquilo ali aí mexeu ainda mais comigo, porque aí eu falei, não acredito que uma pessoa, uma autoridade pública
chegou ao ponto de deixar acontecer por questões políticas. Quando né? você diz prevaricação, senador, Vossa Excelência está dizendo prevaricação de quem? Do atual governo federal, do ministro Alexandre de Moraes, que talvez soubesse disso, do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque talvez soubesse disso, ou de todos em conjunto, ou de quem? Do governo federal. Do governo atual. federal. E ver também, atual, e ver também um coronel que é muito respeitado preso, um governador eleito democraticamente sendo afastado. E aí eu comecei sozinho, investigando e obtendo informações. Perfeito, de alguns pontos, né? Que é bastante louvável. E aí eu fiquei assim, se eu tivesse com uma equipe, né, até para dividir as funções, eu confesso que eu peguei aquilo ali como se tivesse feito na minha casa. Mas a questão é, a matéria da Veja, quando é que ela foi concedida, em qual circunstância? Olha, o dia certo eu não lembro, mas o rapaz que estava na Veja, ele trabalhou para nosso gabinete como assessor de comunicação, e aí ele saiu a convite da Veja, e ele me pedia muito assim, olha, quando tiver uma matéria boa para dar um furo, para eu poder já chegar com protagonismo. E aí ele soube, vazou, porque ele indicou um amigo para substituir ele lá no gabinete. E aí a gente acha que esse amigo, não temos certeza disso, nem levantamos isso ainda se é fato, mas tudo leva a crer que esse amigo dele, ele fez vazar pro Leonardo. Vazar esse assunto especificamente? Porque esse nós temos prints de WhatsApp. O seu assessor, ele usava o seu telefone, ele respondia com o seu telefone? Não. Então, como é que um print foi parar? Então é a mesma pergunta que eu faço da Polícia Federal. Quando eu fui lá depois, eu como testemunha, eu pedi a cópia. Você acredita, você que trabalha na área jurídica, que eles disseram que não podia me dar a cópia? E a imprensa toda, quando eu saí dali, toda a imprensa já tinha cópia. Então você acha que o teu telefone, ele foi hackeado? Legalmente? Não, eu já tinha passado para o Leonardo, assim, era uma pessoa que eu confiava, e tinha passado para ele, assim, olha, aconteceu assim, aconteceu assado. E como senadores, a gente não responde por prevaricação. No senador da República não tem isso. Eu posso ver disso, a dúvida é como é que o print... Você passou o print desta conversa para o ex-assessor que foi para a Veja. Eu estou tentando fazer aqui uma linha lógica, tá? E ele, então, deixou ele pediu, com esse colega... Ele pediu a entrevista. Isso. Vamos supor, você está trabalhando comigo lá há algum tempo. E aí você sai e fala, poxa, Duval, você consegue um furo, alguma coisa claro, e tal. Deve ser natural, né, do jornalismo. E aí alguém vazou para ele, aí ele veio no meu gabinete, eu deixava o acesso dele, não precisava nem marcar pauta, ele chegava lá e sempre foi muito bem-vindo, é um rapaz bom, rapaz bom. E o que ele falou? E aí ele falou, poxa, eu soube que você teve uma reunião com o presidente e tal, e com o Daniel... E, poxa, me dá protagonismo disso. Aí isso foi em dezembro, né? E aí eu fiquei... então você concedeu a entrevista de bom grado? Foi concedida de bom grado. Isso ele pedia desde dezembro, desde quando aconteceu. Porque em algum momento, né, as notícias sobre o caso chegam a dizer, né, que eu só dei esta entrevista, né, resumindo um posicionamento seu, eu só dei esta entrevista porque a Veja já tinha, esses prints. Então, nós estabelecemos esse ponto aí. E por que da live... Porque o Leonardo... Ok. Porque eu mandei pro Leonardo. E você sabia que ela ia sair na sexta-feira, dia 3? Né, dia 3, depois foi até adiantada para o dia 2, porque a live foi na madrugada do 1º para o dia 2. E por que é que Vossa Excelência estava tão alterada naquela live? Olha, aquilo ali, eu quando assisti depois, nem eu me reconheci. Eu estava sendo muito pressionado pelos meus eleitores, e de forma correta, porque eu estou representando eles, né?
e queriam que eu votasse no Marinho. E eu tentando, assim, buscar, porque esses eu tenho uma eleitores têm proximidade. nome? Hã? Esses eleitores têm nome ou é uma massa, uma enxurrada de mensagens de rede social? Isso aí, uma enxurrada. E como o meu celular é o mesmo número que eu usava em campanha, que eu usava quando nem era político, então é um número que praticamente hoje o Brasil todo tem. E aí eu comecei a receber aquela enxurrada: senador, me representa, tem que ser no Marinho e tal. E aí eu mandei uma mensagem para o Pacheco, que eu tenho um carinho muito grande por ele, um respeito muito grande por ele, e disse: Pacheco, poxa, eu não vou poder votar em você, porque os meus eleitores estão me pressionando para votar no Marinho e tal, espero que você entenda. E aí ele, como sempre, aí ele falou: claro, claro, Duval, pode ficar tranquilo. E aí, pronto, eu cheguei para o Davi também, que também estava pedindo voto para o Pacheco. Eu falei: Davi, eu estou vendo que assim, o Pacheco está forte, porque está com o apoio do governo. E o senhor votou em quem? Vários partidos estão com o governo. Hã? E o senhor votou em quem ao final, Excelência? No Marinho. No Marinho. No Marinho. Certo. Aí, por isso que quando terminou, eu fui até o Pacheco para dizer, comemorei, lógico, fiquei feliz dele ganhar, como eu ficaria com o Marinho. Marinho até se colocou à disposição de fazer um vídeo para dizer que realmente eu votei nele. Eu falei: não, Marinho, não se expõe não e tal. Agora, nesse dia da eleição, né, no dia 1º de fevereiro, né, teve dois fatos, né? Um que eu recebi de fontes e um segundo que nos veio à tona depois do seu depoimento à Polícia Federal. O primeiro deles é: você fez contato com a presidente do seu partido, a Renata Abreu, dizendo que se desfiliaria e iria para o PL? Verdade, verdade. Tem até no vídeo, ela estava lá dentro do Senado, e aí eu sentei com ela e falei assim: Renata, olha, eu estou pensando em ir para o PL, porque é um partido que ele é a característica da direita, e tinha conversado com Valdemar, né? Valdemar. O presidente Valdemar. Valdemar Costa Neto, que está, né, financiando aí a situação atual do ex-presidente, também está investindo numa carreira política da Michele Bolsonaro. Mas o senhor ia para o PL do Bolsonaro, que foi detonado logo na mesma noite, é isso? Não, então, é aí que eu vou explicar. Quando eu tive com o PL, e eles estavam falando: quando voltar, né, essa legislatura, vamos conversar, seria muito bom a sua vinda, vai ser o partido maior dentro do Senado e tal. E aí eu fiquei assim: eu gosto muito da Renata e do Podemos, eu me sinto muito confortável ali. E aí falei para Renata: olha, eu recebi o convite de ir, mas disse que não ia decidir isso agora, isso tem nas filmagens ou dentro do Senado, lá no plenário. E eu falei para eles que eu precisava conversar com você, te ouvir, ver quais são os planos do Podemos nesse governo, porque eu, com certeza, vou ser oposição, e aí eu queria saber como é o Podemos. Aí a Renata é uma pessoa fantástica, eu gosto muito. Aí ela falou: Duval, não sai agora não. Eu falei: não, até porque... E foi por isso que você mudou de ideia e não saiu? Aí ela é um amor, eu falo para ela que ela é um amor. Aí uma coisa que se encadeia a outra, Excelência, é a seguinte: o Podemos, né, ele quase abrigou o movimento de militância política que foi mencionado por Vossa Excelência no depoimento da Polícia Federal como o causador do seu estresse emocional. E nós sabemos que esse movimento... O senhor citou um movimento de militância política liberal no seu depoimento à Polícia Federal, né, que teve uma discussão bastante acalorada com esse movimento. Não, mas não foi com Podemos, não. Eu não entendi. Esse movimento, antes da eleição, quando se pensava que o Sérgio Moro ingressaria no Podemos, esse movimento estava fazendo um acordo, né, para se juntar com o Podemos. Depois daquela gravação de um dos integrantes desse grupo, né, com a questão do Tour de Blonde na Ucrânia,
Esse movimento ele ficou um malquisto, eu não sei porquê, e também não me compete saber as razões. Ele rompeu com o Podemos rompeu o acordo que tinha com esse movimento no ano passado. E esse movimento... Não, esse movimento eu nem participei, a Renata que sempre liderou. Exato, mas esse movimento estava... O senhor disse que houve um estresse numa chamada telefônica com o movimento, com esse movimento. Então, tá, agora captei a vossa mensagem agora. Exato, exatamente. Sim. Esse movimento liberal, ele quis entrar no Podemos, o Podemos frustrou a expectativa desse movimento, e esse movimento hoje, ele encabeça um movimento dentro dele chamado Renascimento da Direita. Para o renascimento da direita, a gente pensando tecnicamente, quais são os dois inimigos? O Bolsonaro, porque eles são antibolsonaristas, ao mesmo tempo são antipetistas, e o ministro Alexandre de Moraes é um óbice para os planos desse renascimento da direita. Né? Então, esse movimento, por ter tido essa aproximação e saída nebulosa do Podemos e por ter sido mencionado como um dos fatores da sua instabilidade emocional que o levou a fazer aquela live no dia 1º, qual é o peso e se de fato isso pode, essa denúncia, porque essa denúncia ela abalou o Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, que são dois inimigos desse movimento. Que relação tem isso? Tem muita. Você foi ótimo agora. Até a forma ponderada que você colocou do movimento. Quando acabou a votação, e aí eu fui no Pacheco, dei um abraço a ele, porque é um amigo, e jamais negaria, eu fui muito franco com ele até, mandei mensagem que eu não votaria nele e tal. E eu gosto dele, é um cara que para mim tem um perfil até para ser um dia um presidente da República. Só que aqui fora as pessoas não têm essa visão da gente que tem lá na convivência, né? E aí, quando eu abracei ele, parabenizei, disse, depois eu precisava conversar com você como amigo, meio que desabafar com você. E aí, eu indo embora com a minha esposa ali do plenário, encontramos o Davi. E Davi é aquela pessoa sempre alegre, sempre divertida e tal. Ele até brincou com a minha esposa, dizendo assim, se você tivesse aqui, eu tinha pedido a você a convencer do Val a votar no Pacheco. No áudio ele fala isso. Aí a gente se abraça, beijo e vamos embora. Quando comecei a receber um monte de ataque pelo celular, e até então eu fiquei deixando, isso acontece. E aí era traíra, e foi chegando aqui, né? Quando fui ver, era esse movimento que tinha postado dizendo que eu traí porque eu votei no Pacheco, sendo que eu não tinha votado no Pacheco, votei no Marinho. E aí, no meu WhatsApp, que agora o celular está na Federal, que é importante depois eu tocar nesse assunto, da gravidade desse celular estar lá, aí confesso que quando eu comecei a receber, eu falei, já estou acostumado com isso, nem deixei para lá. Quando meu pai, de 82 anos, começou a ligar desesperado, a minha mãe, de 70 e poucos anos, também, filho, pelo amor de Deus, estamos sendo massacrados aqui, todo mundo que a gente pediu para votar em você estão ligando, estão falando que você traiu e tal. Também divulgaram o telefone dos seus familiares, é isso? Tem. E aí foi minha filha... chegou até os meus familiares. Agora, se divulgaram, acho que não. Mas, assim, aí quando a minha filha me liga, aí eu confesso, assim, que eu tenho... A minha filha é um sonho meu, eu tenho 16 anos. E ela nunca passou por situações de ver o pai sendo atacado, né? Porque minha carreira anterior não tinha isso. E ela ficou muito abalada e me ligou, pai, o que está acontecendo e tal, meio chorosa. Aí eu desabei. Aí ali foi como se fosse um tiro de sniper na cabeça. E aí eu entrei em casa, liguei e na live eu estava muito alterado. E antes da live, nós vamos chegar. Eu não quero pular etapas porque eu quero fazer esta linha que eu acho que falta. Essa linha de acontecimentos. Vossa Excelência mencionou que tinha falado com o movimento. Bom, nós sabemos que esse movimento não tem um telefone empresarial, não tem um telefone na sede.
Com quem desse movimento o senhor falou? Então, quando eu entrei na live, no Instagram, eu convoquei, eu falei, cadê vocês? Entrem aí que eu quero que vocês provem que eu não votei no Marinho. Eu quero a prova. E aí eu fiquei convocando. Como eu tenho um telefone de um que é deputado federal, eu tentando ligar para ele estava online, de repente ele saiu do online. E aí eu que apresentei o número e pedi para os meus seguidores, gente, me ajuda porque eles não estão nem atendendo, eu quero que eles entrem aqui e falem como, que prova eles têm de que eu não votei. O número do deputado para o pessoal da live? Foi. Ok. Aí o deputado, aí eu não sabia que ia ser um movimento tão grande, que aí o grupo entrou em contato, mandou uma mensagem para mim e falou, pelo amor de Deus, para, porque você está jogando o nosso número e estamos sendo atacados. Eu falei, então entra ao vivo, eu estou no Instagram ao vivo, eu aceito lá e nós vamos debater, né? E aí eles entraram, e aí foi aquele debate. Eu querendo que eles provassem que eu não tinha votado no Marinho, e eles revoltados porque eu mostrei o número deles na live. Até que, depois de muito tempo de bate-boca, a gente começou a falar, então vamos diminuir, tal. E aí, quase todos os seguidores... O deputado não chegou a entrar na live? Não, o deputado não chegou a entrar na live? Não. O deputado, quem entrou foi os outros dois. Acompanhando, o deputado ligado ao movimento liberal que fez, segundo o senador Marcos Duval, um verdadeiro inferno na vida dele e da família, disponibilizando o telefone dele e de familiares, o que o deixou nervoso naquela live. Ele não divulgou o telefone meu dos familiares, não. Como o movimento cresceu e um print que era assim, traidor, e tinha foto de alguns senadores e a minha, né? Então isso circulou no Brasil inteiro e foi chegando nos celulares dos meus pais, da minha filha, e aí foi uma coisa que eu nunca tinha visto a proporção. Então ninguém entrou em contato com eles, eles iam recebendo esses memes de traição e isso os incomodou. Exatamente, isso aí. Ok. E aí me tirou do sério, assim, eu já estava nessa pressão dessa investigação do dia 6, dia 8 de janeiro, sozinho, sem ninguém me ajudar. E aí chego e ainda ser chamado de traidor, sabe aquele... Os homens, cada um tem um gatilho, né, que aciona o seu lado irracional. E eu sempre fui muito transparente, assim, sempre quis que as coisas fossem transparentes. E esse adjetivo, traidor, me deixou e ver minha filha com uma voz chorosa, e aí eu... O fato é, esse movimento, ele reconhecidamente faz memes de todas as situações contra todos os políticos que o desagradam. Não é? Depois que eu fui entender isso. Por que que lhe incomodou tanto? Você teve algum tipo de relacionamento com a direção, a coordenação desse movimento, previamente a esse fato? Por exemplo, quando eles tentaram ingressar no Podemos, partido pelo qual Vossa Excelência é senador, né? Por qual razão? Porque isso parece, de fato, uma ira bastante pessoal, né? Para chegar-se ao ponto de disponibilizar o telefone numa live do deputado federal, qual é o relacionamento que o senhor tem com esse movimento, ou teve, antes desse acontecimento? Boa pergunta. Antes de ser senador, quando o Mamãe Falei, ele tinha aquele protagonismo nas redes sociais, muita gente perguntava se a gente era parente, por causa do nome Doval. E aí eu não lembro qual foi o motivo, porque quando eu estava em São Paulo, a gente se falou até para saber se era parente ou não e tal. E aí ele falou, vem cá conhecer o nosso local aqui, é um grupo de jovens. E eu lembro do Kim, que era um cara que se destacou por ser muito novo, sendo editor da Veja, eu acho, se eu não me engano. E aí eu conheci eles, né? E na época fizemos uma live, eles perguntando da minha carreira nos Estados Unidos e tal. E dali, pronto. Quando depois... Ele tá numa live com bolsonaristas, que estão acusando ele de traição. Quando depois
o Bolsonaro tentou derrubar o Alexandre de Moraes. É contraditório, na mesma live em que... Oi. Eu quero fazer uma pergunta. O Fernando Capês... Só para dizer o seguinte, aí teve um momento que o Arthur Duval, ele me ligou muito revoltado, porque eu estava apoiando o Bolsonaro, e ele achava um absurdo, e aí não sei o quê, a gente meio que se desentendeu, e pronto. A base dos seus seguidores da sua live é bolsonarista, certo? Certo. Então, que mal o MBL poderia causar à sua base, já que é um movimento antibolsonarista? Porque na sua live, Vossa Excelência deixa claro que não quer ser bolsonarista, que não é ou que não quer mais ser bolsonarista. Isso fica claro. De onde surgiu isso? Houve algum acerto, algum arranjo com esse movimento para que Vossa Excelência liderasse esse movimento de renascimento da direita? Não. Porque eles são extremistas também. A questão do Bolsonaro, porque a imprensa falava assim, o senador bolsonarista, isso me incomodava, porque eu nunca fui extremista, nunca fui radical. E eu falava, olha, eu sou capixaba, no meu sobrenome não tem Bolsonaro, então aí eu pedia para todo mundo, acho que na época você não estava ainda à frente, mas toda a imprensa, desde o meu início do meu mandato, ouviu dizer, olha, não sou bolsonarista, sou aliado, mas não sou alienado. Não, exato, até porque o eleitorado de rede social, né, do Jair Bolsonaro tinha Vossa Excelência até como uma figura de herói, né, para eles. E claro que com essa investigação, né? É claro que com essa história você viraria traidor da noite para o dia, porque num pensamento sectário, quem não está a favor do líder é traidor. É algo bastante básico do pensamento. Mas a questão é a seguinte, nós temos aí nos desdobramentos de tudo isso, a fala do ministro Alexandre de Moraes, de que se encontrou somente uma vez com Vossa Excelência, e Vossa Excelência mantém a versão de duas, e que ele orientou Vossa Excelência para que formalizasse a denúncia. E Vossa Excelência disse que ele não fez isso. E a sua nota na sexta-feira, sobre a fala do ministro Alexandre de Moraes, ela praticamente chama o ministro para a briga. Então, foi tudo um desabafo, sabe que você está aquela... Mas um desabafo em nota oficial? Não, então, não, a nota oficial não. A nota oficial foi algo que eu queria deixar claro e tudo mais. A pressão dos ataques, quando atinge a família, a gente fica abalado, né? Isso abala. E aquela pressão de traidor, e aquilo foi crescendo e tal, eu achei que eu deveria deixar as coisas claras, né? Não ter nada meio contado, e o que de fato aconteceu, eu sempre vinha comentando, conversando com o ministro, questões da relatoria do 3723, que eu era relator, dos CACs, questão da suspensão do poste durante as eleições. Então eram coisas que eu ficava via WhatsApp com ele, conversando. Quando o Daniel me chamou para essa reunião, me tirou do plenário para conversar comigo, eu nunca tive intimidade com ele. Na verdade, eu nunca tive sozinho com ele. Com o Daniel mas ele era um policial. Com o ministro Alexandre também era protocolar, pelo que Vossa Excelência relata. Isso, mas com todos os ministros. A dúvida que paira não é nem sobre as trajetórias geográficas, mas intencionais de tudo isso. Porque depois do ocorrido, passou-se a cogitar da suspeição do ministro Alexandre de Moraes para estar à frente na condução de toda a persecução penal que ele faz. Agora são 15 horas e 3 minutos. Então, com isso, a dúvida fica. Por que foi o que aconteceu? A denúncia, independentemente do plano, ela atingiu o presidente Jair Bolsonaro e atingiu o ministro Alexandre de Moraes. Porque se deu abertura para
que a tecnicidade jurídica questionasse a sua competência em razão de uma suspeição. O senhor quis atingir a quem com essa entrevista e com essa denúncia? Ao presidente Jair Bolsonaro ou ao ministro Alexandre? Nenhum dos dois, nenhum dos dois. É isso que eu vou explicar. Quando eu fui 2 vezes ao ministro. E ele me recebeu no Salão Branco. Certo. Que é onde recebe todo mundo. Ali é tipo meio, né, ali é tempo curto, fala rápido e tudo mais. E eu pedi para ele se ele podia me receber. Né? Todo mundo que pode. Não, mas aí ele falou, senador, eu posso te receber aqui no Salão Branco rápido. Aí eu fui até ele, lógico que ele estava na relatoria da questão do Daniel. E aí eu fui até ele, senão ia outro ministro. Se fosse outro relator, eu ia ao outro relator. Certo. E aí disse a ele, olha, eu recebi uma abordagem do Daniel e me chamando para uma reunião com o presidente, que eu nunca tive uma reunião pessoal com o presidente. E o que o senhor esperava que ele fizesse? Porque essa história então, nós já conhecemos bem. E aí o ministro falou, não, pode ir. Eu comecei a achar... Você esteve mesmo com... Jair Bolsonaro esteve na reunião do complô? Sim. Esteve? Sim. Ficou em silêncio. Eu, Daniel e Bolsonaro. Certo. Não, inicialmente... Você lembra qual foi? Foi Jaburu, foi Alvorada, foi Granja do Torto ou foi em algum lugar X? Peraí que eu tenho aqui. Teve um repórter que perguntou assim, poxa, mas é um local turístico, você nunca foi? Eu falei, poxa, eu nunca tive oportunidade. Você pôde entrar com o celular naquela reunião? Pôde, não teve problema nenhum. Você não gravou essa reunião? O print do local, porque o print... Aqui, pronto. Acho que vocês que são daqui vão conseguir ver. Você não gravou? Vê se consegue ver. Não dá. Não dá? A gente não sabe muito mais. Eu matei as aulas de geografia. O pontinho vermelho onde eu estava. Bom, eu sou um péssimo... Palácio do Jaburu. Vossa Excelência não gravou a reunião, já que pôde entrar com o celular? Não, porque não teve essa questão de desligar ou não. Mas quando houve... Porque eu fui, na verdade... E Vossa Excelência esperava o quê do ministro Alexandre? Não, então, olha só, espera um pouquinho, porque você está jogando um monte de perguntas, vamos lá, bem rápido. Quando eu fui, eu achei que fosse alguma coisa referente aos acampamentos na frente do quartel e um ato antidemocrático, e eu não sou favorável a isso. E já dizia isso na minha rede social, gente, voltem para casa, não tem condições de ter, tal, e eu era atacado. Vamos nos ater aos fatos. E aí, quando eu fui para lá, eu puxei esse assunto com o presidente. Presidente, fala para todo mundo que não tem condições de fazer essa intervenção militar, tem família, tem mulher. Aí ele falou para mim, senador, eu só não faço porque tudo que eu falo, o ministro Alexandre acha que eu estou fazendo um complô, que não sei o quê, e aí ele vai me incluir como responsável, eu estou no momento de reflexão, ele estava muito abatido. E quanto ao complô? Estou no momento de reflexão. Mas o complô... Aí acabou o assunto, aí eu surgi com outro assunto, querendo saber da questão de o que ele achou que foi o decisivo, a perda dele como presidente. Mas eu quero saber do complô. Isso. Aí, quando acabou esse assunto, o Daniel começou, então, a puxar o assunto. Falou o seguinte, presidente, o Marcos está aqui, é o senador, tem experiência, como eu te falei, né, na área policial de muitos anos e tudo mais. E aí eu falei, aí ele virou para mim e falou o seguinte, senador, eu tive uma ideia de fazer... E a ideia, todos nós sabemos o que é. Durante a exposição, depois dela, Jair Bolsonaro, ele ficou igual ao avô, o nono italiano de 90 anos que fica na cadeira de balanço e não fala nada? E ficou porque, pelo que eu percebi na hora, ficou muito claro, era como se o Daniel estivesse dizendo assim, se eu convencer Duval, eu vou conseguir convencer o presidente. Mas você falou o quê? Você não me convenceu de nada, eu não sabia de nada, ou você também ficou... na cadeira de balanço igual o nono de 90 anos?
Não, ele foi falando, ele saiu igual uma metralhadora falando, porque com isso, no final, o presidente eleito deixa de subir a rampa, o nosso presidente mantém. A equação, né? Então, de quem não passa em matemática do Enem, nós já sabemos. Agora, a questão o que Vossa Excelência esperava do ministro Alexandre de Moraes e por que, ao invés, depois de falar com ele, não formalizou essa denúncia? Por que não formalizar? Então, vamos lá. Aí, quando eu saí de lá, eu fui direto para o aeroporto, eu mandei uma mensagem para o ministro. Ministro, saí agora e realmente, assim, foi uma reunião com esdrúxula e até, assim, a nível preocupante, sensível. Quando eu posso encontrar o senhor? Aí ele falou, eu estou indo para São Paulo. Eu falei, eu também estou indo para o Espírito Santo. Aí ele marcou, terça-feira eu vou estar em Brasília, a gente se encontra terça-feira. Vocês se encontraram do dia 14. Isso, mas no meio, no final de semana, eu fiz um resumozinho de que foi a reunião. E esse resumozinho, eu falei até PR. Você fez um resumo falado, por telefone, por mensagem de áudio, escrito, por e-mail. Escrito. Não, pelo WhatsApp. Para o ministro Alexandre. Isso, para o ministro Alexandre. Eu fiz aqui, ó. Não precisa me mostrar. Tá aqui assim, aí eu fiz um relatório, ó. Quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-la a tudo bem, ele não respondeu. E aí foi. Não. Aí ele só respondeu o dia da reunião. Perfeito. Ele só respondeu o dia da reunião. Aí na reunião, em Brasília. Vossa Excelência relatou tudo para ele. Isso, mais em detalhes, como é que foi o carro e tal, enfim, todo detalhe. E no seu primeiro relato ele disse, não acredito. Não acredito no sentido de, estou espantado, ou não acredito no sentido de não acredito mesmo. Assim, me conta do português. Na segunda reunião que eu relatei, a reunião com o presidente, é isso que você quer saber. Exato. Isso. Ele achou absurdo, assim, igual eu, nós rimos, assim, tipo... Ele também achou uma piada. Sim. Ele achou, tipo assim, cara, como é que podem pensar num negócio desse? Aí eu falei, ministro, o que você precisar, porque eu sou um defensor da democracia, eu estou à disposição. Você colocou à disposição, mas ele te pediu alguma coisa? Não. Nada? Nada. Nem que você gravasse o Daniel Silveira, nem o Jair Bolsonaro, e nem... Não. Aí agora, e por que Vossa Excelência não registrou essa denúncia? Porque foi tão esdrúxula. E como o próprio ministro... Se ela esdrúxula, né? Por que ela se tornou uma bomba na imprensa? E Vossa Excelência avisou na live, tem uma bomba que vai explodir na sexta, aguardem. Então, é porque para todo mundo, o fato desse tal documento que surgiu, que eu também nunca tinha visto, né, e fez gerar a prisão aí do ex-ministro, estava se falando muito dessa questão de golpe e tudo mais e tal. E quando eu gravei isso e disse que até ia renunciar, eu estava quase decidido em renunciar mesmo. Eu falei assim, eu não estou aguentando, que parece que você enxuga gelo o tempo inteiro. E aí eu sabia que isso era um assunto que se ia dar uma certa polêmica, né? E eu fui infeliz, porque eu poderia ter tido uma fala como agora, tipo assim, natural. E eu não reportei porque o senador tem essa prerrogativa de denunciar se for crime, se achar que é crime, se não é. Como o ministro, junto comigo, também achou que era uma coisa assim tão bizarra, a gente riu e eu falei, estou à disposição, então deixa eu ir para o senhor. Ele estava até de toga, imaginei que ele estivesse, né, no trabalho ali do corrido, e dali eu fui embora. E ali surgiu outros assuntos. Essa operação que o ministro chamou de Tabajara, não é? Isso. Ele chamou de Tabajara, essa revelação, ela trouxe consequências muito negativas, né? Você acabou ressuscitando a questão das minutas, né? Colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro na linha de frente da investigação mais uma vez, recrudesceu na revista Veja, o discurso do governo federal de que de fato estávamos vivendo
um golpe, deixou a comunidade internacional com uma imagem pior do que ela já tinha no Brasil, recrudesceu também a severidade com que as investigações estão sendo conduzidas, afastou ainda mais a possibilidade de retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro para o Brasil. E o que mais me deixa... Porque o intervalo, né, que parece uma crise de burnout que Vossa Excelência teve, né? Se foi dessa maneira... Mais ou menos isso. Vossa Excelência teve uma crise de burnout e perdeu totalmente a capacidade de raciocinar nesse meio tempo. E saiu girando feito uma metralhadora. Mas o que mais me deixou, e que foi o que mais aguçou o meu pensamento sobre o mecanismo de um plano contra não só o Jair Bolsonaro, mas também contra o ministro Alexandre, foi o fato da nota oficial de Vossa Excelência dizendo que o ministro Alexandre estava mentindo. Então, vamos lá. Quando eu estava exatamente, você matou charata, eu entrei nesse síndrome, né, de burnout. Quer dizer, é muita pressão em cima e desde o dia anterior sendo atacado. E aí eu achei que eu deveria, então, levar o celular para poder baixar as informações e tudo mais. Quando, de forma surpreendente, o ministro fez um vídeo, que ele nunca tinha feito um vídeo antes, para nada, falando de ninguém. Aí, quando ele fez o vídeo, ele confirmou que eu estive lá e tal. Quando ele falou que ele pediu para reportar, e aí eu falei, bom, não, isso não aconteceu. E aí, como todo mundo começou a falar, então prevaricou. Mais um detalhe, Vossa Excelência disse que foram 2 encontros. Ele disse que foi um só. Não, foi um antes, eu perguntando, se acha que eu devo ir? Aí ele falou, vai, que a informação é importante. Aí eu fui. Depois teve a segunda reunião. O discurso está um pouco Dilma Rousseff nesta parte, me perdoe, não, pode olhar, senador. Pode olhar aí no meu depoimento. Depois do dia 12, o complô, a narrativa do complô é dia 12 de dezembro. Ato contínuo, Vossa Excelência pede uma reunião pessoal com o ministro Alexandre. Esta audiência pessoal acontece no Salão Branco a primeira reunião foi 14. Dia 8. Não, primeira reunião dia 8. 8 de dezembro. Então você não sabia que isso existia ainda? Não. Não foi dia 12. Bom, porque... Dia 7 o Daniel me abordou no Senado à noite. E ele já adiantou o assunto para você no dia 7? Não, ele falou que o presidente... E aí você falou com o ministro Alexandre, então, que, olha, o Daniel Silveira, problema com a justiça, veio me procurar. Devo ir ou não a essa reunião? Não. Foi isso? Isso, do dia 8 foi isso. E ele lhe pediu alguma coisa? Não. Ok. Aí eu falei, ministro, como o Daniel é você que está conduzindo as investigações, ele quer que eu faça uma reunião com o presidente e eu joguei para dia 9, porque eu precisava vir aqui perguntar se eu devo ir ou não. Que eu pensei, vai que me inclui aí nesse... E ele respondeu o quê, o ministro Alexandre? Aí ele falou, com essas palavras, vai porque informações são importantes. Pronto. Aí, obrigado, ministro. E foi a primeira vez que eu tive com ele oficialmente. Ok, agora conseguimos esclarecer essa questão do 1 e 2. Né? Porque a maneira, né, que as narrações são feitas, às vezes, né, ninguém quer interromper Vossa Excelência e fica... Não, chama de Vossa Excelência, não. Você. Okay. Senão vem o burnout de novo aqui. É que eu sou um sujeito formal, apesar de sorridente, eu sou muito formal. Aí essa reunião do complô aconteceu no dia 12. No dia 12 você teve a segunda... Não. A reunião foi no dia 9. No dia 9, ok. Isso. Dia 9 eu estive lá com o presidente, com o Daniel. Certo. Dia 12 foi a tentativa de contato com o ministro Alexandre, que foi o que você relatoriou no WhatsApp. E no dia 14 você se encontrou com ele pessoalmente.
Dia 9 eu falei, ministro, saí da reunião, foi uma reunião esdrúxula. Mensagem pro WhatsApp. Vamos falar o seguinte, Isso, mandei mensagem porque falei, parece que você se encontrou. Ok. Não, dia 9, mensagem WhatsApp. Ok. E aí depois, isso dia 9. Certo. Aí no dia, e ele também dizia que estava indo para São Paulo. E aí vocês se encontraram no dia 14, mas não teve conversa disso. Ok. No final de semana teve. Foi quando eu mandei aquele resumozinho de como foi a reunião. Tipo perfeito. uma prévia. Já compreendi. Aí se encontraram no dia 14, ele não lhe pediu nada, você se deixou à disposição, achou que não deveria fazer uma denúncia formal, porque achou também que era uma operação tabajara, e porque... Qual era a circunstância, se era uma operação tabajara, e o resultado para o Brasil está sendo nefasto, por que o senhor decidiu em relatar isso para a imprensa? Então, num momento tão delicado quanto esse. Verdade, você tem razão. É por isso que eu falo que foi um momento de explosão emocional mesmo. Então isso foi, essa explosão, então, porque essa entrevista à Veja foi anterior à eleição do Senado e foi anterior a esses memes. Foi acho que dois dias antes da Você falou com a Veja 2 dias antes, então dia 30 mais de janeiro. Mais ou menos, eu não lembro o dia mais ou menos no final de janeiro. No final de janeiro, como é que estava a sua vida? Porque o que te leva a fazer uma matéria como essa porque isso foi uma bomba no Brasil. A gente não fala mais de economia, a gente não fala... O Lula diz o que quer do Banco Central, Mercadante faz o que quer no BNDES, nós temos a situação dos Yanomamis que só se fala e ninguém resolve, nós temos aí um caos na política brasileira e já numa situação delicada em que os juristas divergem sobre os desdobramentos criminais dos atos de 8 de janeiro, isso só veio... por conta... Foi como Nero tocar fogo em Roma. Foi. Foi exatamente por causa do dia 8 de janeiro, que aí foi uma coisa que mexeu comigo, e nas investigações que eu estava fazendo, sozinho, voo solo, como eu tenho muitos ex-alunos pelo Brasil, quase 50 mil ex-alunos, tudo na área da segurança, e aí veio uma informação de que o ministro estaria fazendo um movimento de contra-ataque. Aí e esse movimento ia ser na sexta-feira. Não disseram qual, como, de que forma e tudo. E aí eu quis antecipar todo o processo, né, da questão antidemocrática, dos movimentos antidemocráticos, a quebradeira, o pessoal preso lá na Polícia Federal. Não, e aí o assunto era contextualizar tudo, entendeu? Claro, mas se isso estava acontecendo, a equação lógica é não fazer esse tipo de denúncia, porque tudo passou a ser correlacionado. Mas como já tinha consultado a advocacia do Senado, eles já tinham dito o fato de só de conversar e falar não configuraria crime e muito menos prevaricação contra o presidente e a mim, como senador da República, muito menos. Então, aquilo ali para mim momento tinha delicado, a gente não sabe mais o que é crime contra a democracia e o que não é. Não existe uma jurisprudência, porque os artigos que falam no golpe contra o Estado Democrático e contra o governo legitimamente posto, são artigos que entraram no Código Penal no ano de 2019, então não tem julgado sobre eles ainda. A advocacia do Senado também, ela não pode dizer com absoluta certeza o que é e o que não é, porque a gente vai ficar sabendo só agora nesses casos. Na função de senador da República, isso é fato. No dia 30, o senhor já estava nessa presa. Alguém lhe pressionou para falar com a Veja? Não. Eu fiz isso para dar esse protagonismo pro Léo. Tipo, vamos contextualizar desde por que chegou no dia 8, o movimento das pessoas paradas em frente ao quartel. Mas o senhor foi ameaçado por alguém? Teve alguma ameaça para fazer aquela live? Não, de forma alguma. Eu fui feliz naquela forma, estava sendo coagido. Mentira. Na verdade, eu estava sendo bombardeado pelos extremistas
E quando começou a minha família a sofrer, aí eu dei esse burnout. Foi exatamente isso. E aí eu comecei a ver que o dia foi criando uma tensão muito grande que foi saindo do controle. Bom, e aí saiu do controle. Eu acho que as perguntas que restam o senhor não gravou a conversa que você teve, dizendo você e não Vossa Excelência seu pedido, com o ministro Alexandre de Moraes. Você não gravou essa conversa com ele? Não. Você não gravou a conversa no dia 9/12, o gravador do celular não ficou ligado? Não, de forma alguma, eu não gravaria ninguém. Muito bem. E era um equipamento que o Daniel tinha falado, que eu acho que nem tem no Brasil. Então, e quando você diz que pode provar que o que o ministro Alexandre diz, especialmente naquilo que ele manda o senhor, você formalizar a denúncia, e o senhor diz que tem como provar, como é que se prova isso se não tem gravação? Porque quando eu fiz o resumo da reunião no final de semana, logo após ele falou do dia que a gente poderia se encontrar. Porque normalmente, quando a gente fala com outras instituições, normalmente eles falam isso mesmo, formalize protocolo, formalize e entregue processor. É uma coisa meio de costume. E ele falou, olha, então terça-feira a gente... né? Você foi da comissão. Não, porque era uma coisa tão bizarra assim, que eu... E por que jogou então para a Veja se sabia que isso era uma operação tabajara, se era um motivo de ridículo? Por que transformou um ridículo nessa bomba atômica na vida política brasileira? Então, porque exatamente assim, a construção era de um raciocínio do momento dele que o Brasil passa, né, da questão da derrubada da democracia, dessa polaridade, desse radicalismo. Então, fazendo essa denúncia, você acreditava que o governo anterior estava tentando dar um golpe? Não, eu acreditava que os radicais... Senador, me perdoe. Porque as informações que eu tive é que esses radicais estavam se preparando, usou da direita para poder acobertar, porque era muita gente. Eu fiquei assim, é só parar e ver assim, uma manifestação no domingo, na primeira semana de janeiro, vai manifestar para quem? Não, exato, a não ser para aproveitar exato. Assim, faz tão pouco sentido, né? Eu digo assim, que foi uma manifestação asinina contra cadeiras e vidros e portas e armários e objetos, da mesma maneira que esse plano do Daniel Silveira, conforme você relatou, é um plano asinino, né? É algo que queria ser James Bond, mas acaba sendo Agente 86, Austin Powers. E também não faz sentido se Vossa Excelência considerou que esse plano era tabajara, assim como disse o ministro Alexandre, transformá-lo em uma bomba atômica nesse momento. Então, aí é que vai o que eu estou te falando. Quando eu fui fazer essa... Igual está aqui assim, ó. Aqui está dizendo assim, eu estou dizendo bem aqui, ó. Mas precisava falar como foi o encontro. Me pediram uma ação esdrúxula. Então, assim, o que eu fui era falar sobre os ataques às democracias, às redes sociais, sendo a inteligência artificial fazendo os confrontos de bolhas, e o que isso levava a países democráticos, o que levou dia 8, e quem poderia ser que incluiu e quem poderia ser que instigou isso, se era direita, se eram os radicalistas. Eu imagino. Né? Então era uma entrevista abrangendo tudo. Porque a questão central é essa, se era relevante, por que não denunciou? E se era irrelevante, por que revelou? Esta que é a questão de fundo, mas eu acho que isso está no seu foro íntimo, é uma questão pessoal sua, né? Não, porque eu fiz o contexto do momento que o país está vivenciando desse radicalismo. Então, a imprensa, é lógico, o papel da imprensa é pegar porque, assim, o país pegando fogo, Vossa Excelência jogou gasolina. E dar o destaque. Senador, entendeu?
Senador, infelizmente o meu horário acabou aqui na Jovem Pan, mas eu gostaria muito de conversar mais com Vossa Excelência. Depois agradeço a sua atenção e peço para que o senhor cuide da sua saúde, porque é importante, é muito importante. O que aconteceu eu vou dar de uma gravidade até para a sua continuidade, seja como senador, como profissional, como pai de família. Concordo. Eu agradeço a sua presença e espero poder falarmos, né, em outra oportunidade. Muito obrigado. Eu te agradeço, estou sempre à disposição e é isso mesmo. Hoje eu tirei para descansar, para poder... E eu só permiti falar com vocês porque são vocês. Porque eu já cortei, eu não quero contato mais com ninguém, eu quero agora curtir minha filha. Mas semana passada você me trocou pela Vênus Platinada, que eu sei. Pela Vênus Platinada? Semana passada você me trocou por uma emissora que tem estúdio no Congresso e não é a TV Brasil, não falo o nome da emissora. Obrigado. Desculpa. Senador, eu vou ter que terminar aqui, o meu horário acabou. Muito obrigado, senador. Obrigado, espero falar contigo novamente. Eu peço desculpas à minha bancada aqui, que eu não consegui dar atenção para vocês. Então, eu fico lhes devendo um tremoço e uma dose de rabo de galo. Agradeço a você pela atenção. Passo a palavra agora para o meu querido amigo Adalberto Piotto,